Bom dia a todos, bom domingo. Hoje nós vamos continuar falando a respeito dos ensinamentos da Igreja Católica. Vamos falar sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja, sobre os sacramentos, sobre o Espírito Santo, sobre Nossa Senhora, sobre o que acontece depois da morte e sobre o fim do mundo. Sobre Jesus Cristo, os homens pecaram desde o início do mundo e assim separados de Deus, sem a sua amizade, privados de sua bênção e de sua graça, iam de mal a pior. E Deus teve pena da humanidade, por isso mandou seu Filho Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, em socorro dos homens. O Filho de Deus era um Espírito, e esse Espírito verdadeiro de Deus se encarnou. Nasceu em Belém, aparentemente como qualquer outra criança, mas na realidade era bem diferente, pois ele tinha apenas mãe humana chamada Maria, e que nós a chamamos também de Nossa Senhora. E esta mãe é virgem. O Pai de Jesus é o Pai do céu, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. São José é apenas o pai adotivo de Jesus. Para restabelecer a união e a amizade entre Deus e os homens, Jesus se ofereceu como vítima de um sacrifício expiatório. Deixou-se pregar na cruz, morreu na Sexta-feira Santa, mas 3 dias depois, no domingo da Páscoa, ressuscitou e 40 dias depois subiu aos céus em corpo e alma. A ressurreição de Jesus é a maior prova de que ele, além de homem, também era Deus. Jesus nos deu o grande mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Também disse: perdoa o teu inimigo, faz o bem a quem te faz mal. Sobre a Igreja, Jesus subiu ao céu, mas deixou os seus ensinamentos que foram escritos no Novo Testamento. Deixou também vários meios de salvação para proclamar os seus ensinamentos e administrar os meios de salvação. Jesus fundou uma associação chamada Igreja. A esta igreja Jesus deu uma estrutura, uma organização que pode ser comparada a um corpo, a uma família ou a um povo. Por isso a igreja é chamada também de corpo místico de Cristo, família de Deus ou povo de Deus. A autoridade suprema na igreja é o próprio Jesus. Mas como Jesus agora é invisível aos nossos olhos por vontade dele, um homem é seu representante na igreja. A este representante de Cristo nós chamamos de Papa. Além do Papa, fazem parte da igreja os bispos, os padres, os religiosos e a grande multidão dos cristãos batizados. Os sacramentos. Os sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais é dispensada a vida divina. Os sacramentos são os gestos de Deus em nossa vida. Batismo. As crianças nascem sem a graça de Deus, porque são descendentes da humanidade primitiva, que se afastou de Deus desde a sua origem. É por isto que a esta falta de graça na alma da criança chamamos de pecado original. Pelo batismo, Deus dá a graça santificante à criança, a admite em sua amizade e a adota como filho. O batizado é filho de Deus e herdeiro do céu. Jesus ordenou: ide por todo o mundo e batizai
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crisma. O jovem que se crisma recebe a graça da confirmação do batismo, se torna cristão adulto. Dali em diante ele é responsável pela sua própria fé e recebe a incumbência de levar a fé e a boa nova da salvação aos seus companheiros. Eucaristia. A Eucaristia é Jesus presente no pão e no vinho que o sacerdote consagra durante a missa. A primeira comunhão é o primeiro encontro com Jesus eucarístico ou com Jesus na hóstia sagrada. Depois da primeira comunhão deve-se comungar seguidamente, porque esses encontros com Jesus aumentam a graça em nossa alma e fortalecem a nossa fé. Missa. A missa faz parte do sacramento da Eucaristia, é um dos maiores meios de salvação, porque na missa, reunidos com outros irmãos da comunidade, ouvimos a palavra de Deus, pedimos perdão, louvamos a Deus, professamos a nossa fé, fazemos os nossos pedidos e nos oferecemos a Deus Pai, unidos a Jesus, presente em nosso meio, na hóstia consagrada, pois em nome de Cristo, o sacerdote, na consagração, transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. A missa é a renovação incruenta da morte de Jesus e também da sua ressurreição. Penitência. A penitência é o sacramento pelo qual o sacerdote, em nome de Cristo, perdoa os nossos pecados. O sacramento da penitência é também chamado de confissão, porque uma parte importante deste sacramento consiste em confessar os nossos pecados ao ministro de Deus, que é o Padre. A parte principal da penitência é a absolvição ou o perdão que o Padre dá ao penitente em nome do próprio Jesus. O arrependimento dos pecados também é importante, porque sem arrependimento não alcançamos o perdão dos pecados. Jesus disse aos apóstolos: aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. Unção dos enfermos. A unção dos enfermos é também chamada de extrema unção. Se diz unção porque o sacerdote unge o doente com óleo bento na testa e nas mãos, enquanto invoca a graça de Deus, pedindo o restabelecimento do enfermo e o perdão dos seus pecados. São Tiago escreveu: alguém de vós está enfermo? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. O Senhor aliviará, e se tiver pecado, receberá o perdão. Ordem. A ordem é o sacramento que transforma um homem comum em padre, sacerdote ou ministro de Deus. Só o bispo tem a ordem de administrar o sacramento da ordem. Tem o poder de administrar o sacramento da ordem. O padre não casa para poder dedicar integralmente sua vida e seu tempo ao serviço do povo de Deus. Matrimônio. A união matrimonial foi abençoada por Deus desde a criação do homem, mas depois que Jesus instituiu o sacramento do matrimônio, todos os casais cristãos que querem constituir família devem fazer o casamento religioso para receberem a bênção e as graças do sacramento do matrimônio. Essas graças lhes conferem a força necessária para viverem unidos e em harmonia e bom entendimento até o fim da vida, e a ajuda de Deus na criação e educação dos filhos. O divórcio anula o casamento civil, mas em nenhum país do mundo pode anular o sacramento do matrimônio. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Apareceu em forma de pomba quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. Desceu do céu com aparência de língua de fogo sobre a cabeça dos apóstolos.
e Nossa Senhora, no dia de Pentecostes. A igreja naquele tempo era formada pelo pequeno grupo dos apóstolos e Nossa Senhora. Desde aquele tempo até hoje e até o fim do mundo, o Espírito Santo continuará esclarecendo a igreja, assistindo e iluminando o Papa, os bispos, os padres e todos os cristãos batizados. Nossa Senhora. Maria, que nós chamamos de Nossa Senhora, passou a maior parte de sua vida em Nazaré, em companhia de São José e de Deus. Quando São José morreu, Nossa Senhora ficou só com Jesus. Aos 30 anos de idade, Jesus começou a ensinar, pregar e fazer milagres, caminhando por toda a Palestina. Nessas peregrinações, muitas vezes Maria o acompanhava. Quando Jesus foi crucificado, Nossa Senhora estava ao pé da cruz. Foi lá que Jesus disse a São João: Filho, eis aí a tua mãe. Desde então, Nossa Senhora se tornou também nossa mãe. Depois que Jesus subiu ao céu, Nossa Senhora morreu, mas a tradição nos conta e a Igreja confirma que ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora dos Navegantes, etc. São todos títulos dados a uma mesma santa pessoa, Maria, Mãe de Jesus e Mãe de Deus. O que acontece depois da morte? O homem, logo após a morte, enquanto seu corpo é levado para o enterro, se encontra diante de Deus, onde será julgado. O julgamento se baseará nas obras boas ou más, praticadas em vida. O pecador que se arrepende antes de morrer recebe o perdão de suas obras más. Após o julgamento, se a pessoa estiver isenta de todo o pecado, perfeitamente purificada, irá para o céu, em companhia de Deus, dos anjos, dos santos e dos parentes que faleceram antes dela. Lá desfrutará de uma felicidade completa. Não sentirá dor nem sofrimento, não sentirá falta de nada e terá tudo o que deseja. Se ao morrer a pessoa não estiver totalmente purificada, irá para o purgatório, onde pela dor e sofrimento será purificada e santificada. Depois irá para o céu. Se em vida a pessoa praticou o mal, transgrediu os mandamentos, ofendeu a Deus e aos irmãos e não se arrependeu, mas morreu rejeitado a Deus, não poderá viver em companhia de Deus, mas separada dele, será como um filho que por sua própria culpa está separado do pai, da mãe e dos irmãos, sem amizade, sem apoio de ninguém, sem descanso, sem sossego, abandonado, desesperado. A este estado de alma nós chamamos de inferno. Muitos dizem: Deus é tão bom que seria incapaz de mandar alguém para o inferno, certo? Deus até faz todo o possível para que ninguém vá para o inferno. Os que vão para o inferno vão por própria conta, contra a vontade de Deus e dos santos. São comparados a um filho que sofre tristezas e abandono, porque fugiu da casa contra a vontade dos pais e dos irmãos. A reencarnação é uma teoria admitida pelo Espiritismo e por todas as religiões afro-brasileiras. A reencarnação contraria os ensinamentos de Cristo e não tem fundamento nem científico nem religioso. O que a Igreja pensa sobre o fim do mundo? O fim do mundo. Os cientistas afirmam com segurança que nossa Terra, com o passar de milhões de anos,
vai se transformar de tal maneira que nenhum ser vivo poderá habitar nela. Jesus predisse o fim do mundo e o juízo final para todos os homens. O juízo final será apenas uma confirmação da sentença que cada homem recebeu no julgamento, a que foi submetido na hora de sua morte, e que chamamos de juízo particular. Ninguém sabe quando acontecerá o fim do mundo, nem vale a pena preocupar-nos com ele. Devemos preocupar-nos, isso sim, em viver unidos a Deus pela graça, pela oração, pela bondade e pela observância dos mandamentos. Bom dia, irmãos. E por isso e por hoje é só. Amanhã eu irei continuar falando a respeito dos ensinamentos da Igreja Católica. Eu creio, tenho fé e digo amém. Muito obrigado a todos, tenham um bom domingo, um bom fim de semana e fiquem com Deus.